Fala aí, galera, beleza? Vamos lá. Mateus 10. No dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu não vou ler tudo, mas seria do 14, se você puder ler, do 14 ao 23, vai ser top. Ele está falando assim, ó. Se você chegar numa cidade e não for bem recebido, se você pregar o evangelho e as pessoas não escutarem, sacuda a poeira dos pés de vocês e mete o pé, vaza dali. E aí ele fala, o rigor para essa cidade vai ser menor do que para Sodoma e Gomorra. Vocês lembram como foi para Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra foi destruída em fogo, por quê? Por causa da quantidade de pecado, o aumento do pecado e o aumento de uma coisa que é muito importante, que é diferente, que é da iniquidade, que é a institucionalização do pecado. É como se fosse a legalização do pecado, é a validação daquele que é pecado. Ou seja, o pecado passou a ser uma coisa comum, normal. E aí ele fala assim, ó, o rigor para aqueles que ouviram e não creram ou não quiseram participar disso vai ser pior. Por quê? Galera, em qualquer coisa assim, para quem é muito dado, muito é cobrado. Se você é um chefe, se você é um supervisor, se você é um gerente, se você é um diretor, a cobrança ela vem de acordo com a responsabilidade do seu cargo. E o que ele está falando é o seguinte, você chegou numa cidade, pregou o evangelho, o rigor vai ser pior. Para aqueles que ouviram, entenderam e assim renegaram. Então isso aqui ele está falando também dos últimos dias. E aí ele vem aqui, ó. Eu vou pular para o versículo 23 e vou explicar o que tem nesse entre um e outro. Versículo 23. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para o outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Olha o que ele fala aqui. Ele está falando aqui sobre toda a cidade de Israel e eu vou fazer um paralelo que ele fala sobre o evangelho ser pregado a toda criatura em todo lugar. Ele aqui, entre o versículo 14 e o versículo 23, ele fala aqui, ó, por exemplo, versículo 20, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Ele está falando da importância de você pregar o evangelho, de levar o evangelho para toda criatura, e ele fala que antes que todas essas tribos sejam cansadas, vai vir o Filho do Homem. Então, a gente precisa se atentar sobre o tempo que a gente tem vivido, né? O tempo que a gente tem vivido sobre como o Evangelho tem sido pregado, a disponibilidade que esse Evangelho tem sido pregado e que esse momento se encaixa com a volta de Cristo. Eu vou fazer mais alguns paralelos mais na frente sobre isso aqui que eu estou falando, mas o que eu quero deixar bem claro para você que está me ouvindo. É chegada a hora do Filho de Deus. A gente já tem falado isso. Aqui ele está falando assim, olha, antes que isso aconteça, o Filho do Homem vai vir. Então, se é antes que o Filho aconteça, eu posso até não saber o dia e a hora, mas eu sei o tempo. Antes que isso aconteça, o Filho vai chegar. Você está preparado?